Olá, eu sou Amanda Marques e hoje nós vamos conversar melhor sobre como pensar em um projeto de um closet. A primeira coisa que você precisa saber é o dimensionamento necessário para cada tipo de roupa ou acessório. Imagina você projetar no seu achismo e simplesmente não couber nada. Roupa amarrotada, sapato que fica metade para fora da prateleira e aí vai. Vamos começar então fazendo um inventário de medidas. Se quiser chamar de glossário, dimensões e referência, aí é contigo, tá bom? O que importa mesmo é você saber quanto mede cada coisa. Então vamos lá, eu vou começar aí apresentando primeiro os itens, se passando medida por medida. Mas é legal você mesmo pegar uma trena e sair medindo tudo, aí entende o porquê cada coisa tem aquela medida. Eu vou iniciar então com as roupas dobradas. As calças dobradas elas vão ocupar aproximadamente 40 centímetros de largura por 50 centímetros de profundidade. E a altura ela pode variar conforme o tecido daquelas peças, tá? Mas vamos tomar como base aí a medida de 9 centímetros. Já os agasalhos, eles ficarão com medidas de 30 centímetros de largura por 40 centímetros de profundidade e nós mantemos os mesmos 9 centímetros de altura. As camisas polos podem ficar penduradas ou dobradas, isso vai depender do seu cliente. Então é importante você sempre avaliar quem mora naquela casa, quem vive ali, como é a rotina, como o cliente é, o que realmente é melhor para ele, o que atende às suas necessidades. Se a opção for ficar dobrada, as medidas das camisas polos serão de 25 centímetros a 30 centímetros de largura por 40 centímetros de profundidade, tendo aí uma pilha com 10 peças mais ou menos, nós vamos ter de 12 até 15 centímetros de altura. As camisetas elas vão seguir as mesmas medidas das camisas polos. A grande diferença é que você consegue empilhar 12 camisetas com 12 centímetros. As malhas, por serem mais volumosas, elas terão uma altura maior, mas ocupam a mesma largura e a altura padrão de outras roupas, com 30 centímetros de largura por 40 ou 50 centímetros de profundidade, porém 9 centímetros de altura cada uma das peças. Falando agora de shorts e saias, sim, eles podem ficar tanto em cabides como também podem ficar dobrados. Como eu falei antes, vai depender da rotina e do perfil do teu cliente. A regra do espaço aqui vai seguir mais ou menos a mesma lógica das camisetas, podendo ter aí uma variação de altura com base no tecido que é fabricado cada uma dessas peças. Então, as medidas para acomodar as peças ficam em 5 centímetros de altura aproximadamente, né, adotando como padrão, e 30 centímetros de largura por 40 de profundidade. Passamos agora para a rouparia de cama. Vou fazer aqui uma pausa para te falar algo que talvez você já tenha ouvido falar ou conhece, ou até mesmo quem sabe trabalhe com isso, sobre personal organizer. Já ouviu falar esse termo? São profissionais que trabalham com a organização do espaço. E esses profissionais, eles têm uma sacada muito bacana que ajuda muito no dia a dia e no fechamento de contratos. Eles trabalham, muitos deles, o design de interiores aliado à organização. Então, eles podem fechar um trabalho de personal organizer e em seguida fechar um projeto de interiores ou vice-versa. Então, um acaba ajudando o trabalho do outro. Para quem não conhece, essas pessoas que trabalham com organização, elas trabalham com medidas exatas. Então aqui, tudo que eu estou falando para elas é uma delicinha, sabe? Por quê? Porque como elas precisam saber das medidas, elas conseguem colocar espaço, criar espaços, aproveitar o ambiente e os espaços, né, como um todo, para que tudo caiba de uma maneira organizada. Então, a questão que eu estou passando aqui, algumas medidas aqui que eu estou passando, são padrões. E se você é personal organizer ou você tem as suas medidas pessoais aí que você adota, né? É melhor você pegar e descobrir quais são essas medidas. Talvez o seu cliente também tenha uma maneira diferente de dobrar as roupas. Então, cabe a você descobrir quais são essas medidas. Não perde tempo, pega lá uma trena, uma régua e vai lá e sai medindo tudo, tá bom? Com base nisso, você vai ter uma referência e vai saber quanto que mede cada uma das suas dobras aí para você poder fazer o projeto em seguida. Bom, aqui eu vou seguir como base as minhas referências, tá? As minhas referências de dobras. Então, as fronhas, elas terão de 23 centímetros de largura,
né, aproximadamente, por 40 centímetros de comprimento, e o empilhamento de 24 peças vai ficar aí em torno de 18 centímetros de altura. Os lençóis de baixo, aqueles que a gente coloca sobre a cama e prende as pontas embaixo do colchão. Aqueles lençóis, eles ocupam 25 centímetros de largura por 40 a 45 centímetros de profundidade e de 14 a 20 centímetros de altura para aproximadamente 12 peças. Os lençóis de cima, aqueles que a gente se cobre, né? Então aqueles terão 30 centímetros de largura por 40 centímetros de profundidade e aí nós teremos de 12 até 16 centímetros de altura nesses lençóis. E os lençóis de elástico? Você deve estar se perguntando aí, né? Será que a Amanda vai falar desses lençóis? Esses são uma bênção, né? Porque acertar aquelas dobras certinhos, ai Jesus, né? E ficar naquele tamanho exato que a gente precisa é só com mágica. Então vamos imaginar aí que o seu cliente aprendeu a dobrar o lençol com elástico ou ele tem condições de ter uma secretária do lar todos os dias para arrumar a sua cama e dobrar os lençóis com perfeição. Então as medidas desse lençol, né, com elástico serão de 25 a 35 centímetros de largura por 40 centímetros de profundidade e aqui está a grande diferença. Cada uma das peças terá aí de 5 a 8 centímetros de altura. Agora, se a pessoa for daquelas que não sabe dobrar, então essa altura pode chegar até 20 centímetros ou até mais, tá? Mas eles têm uma pessoa para ajudar eles. Você precisa ajudar o seu cliente. Ué, é seu papel ensinar o cliente a usar os espaços que você projetou, não é? E outra coisa, quando você entrega um benefício a mais para o teu cliente, você conquista ainda mais a confiança dele. Então aprenda a dobrar os lençóis para depois você poder usar isso como estratégia e ensinar o teu cliente a dobrar os lençóis dele também, tá? Cada vez que você traz algo novo, algo legal, que o teu cliente se sinta especial com aquilo que você está apresentando, vai fazer com que o teu cliente se sinta muito mais acolhido por você. E isso condiz também no projeto de mobiliário. Quando você for pensar na mobília, você vai ter que adequar esse ambiente, esse espaço, né, do mobiliário com base no que ele possui e no tamanho de espaço que você tem. E aí, para adequar todas as coisas, precisa de uma certa organização. Vamos agora para as toalhas. Toalhas de banho, elas têm tamanhos diferentes. Algumas são maiores, outras são menores, mas em geral nós podemos considerar que elas medem aí 30 centímetros de largura, dobradas, né? Por 50 centímetros de profundidade. E nós teremos aí em torno de 18 centímetros para empilhar 3 toalhas. Caso você não queira que fique com 50 centímetros de profundidade, você vai ter que fazer uma dobra diferente. E aí elas vão ficar um pouco mais grossas. E aí você vai ter que considerar essa altura. Já as toalhas de mão e as de rosto terão 30 centímetros de largura por 40 de profundidade e 9 centímetros de altura para 5 toalhas. Essa mesma regra você pode utilizar também para as toalhas de piso. Sabendo de tudo isso, fica bem mais fácil definir as medidas do mobiliário do closet, não é? Já começo te falando aqui que as medidas que eu vou passar para você a partir de agora, elas são referentes às medidas internas de cada área. Então, isso quer dizer que nós não estamos contabilizando a espessura da madeira, os trilhos da porta de correr e tudo mais. Sempre você tem que analisar o ambiente como um todo, mas eu estou falando somente dos vãos livres que estão dentro desse mobiliário. E perceba o seguinte, que tudo, absolutamente tudo estará sendo medido em centímetros. E aqui cabe um adendo, inclusive. Se você uma hora está escrevendo em centímetros, outra hora está escrevendo em metros, na hora que você for transcrever esse projeto, você já não sabe o que é centímetro, o que é milímetro, o que é metro, você confunde tudo. Então padronize. Desenhe tudo ou anote tudo em centímetros, que aí você sabe certinho qual é a referência e qual a medida que você está utilizando, né? Se de repente você vai lá e coloca o número 18, você não sabe se é 18 milímetros, se é 18 centímetros, né? Então é importante você ter essa regra clara. Seguindo essa lógica, nós vamos escrever sempre numa mesma sequência: altura, largura e profundidade. Então a primeira medida é a altura. A segunda é a largura e a terceira sempre será a profundidade.
Até aqui acho que está ok, né? Pensando então na profundidade do closet e nas medidas que nós precisamos pensar para acomodar toda a rouparia, nós temos que avaliar algumas informações, como por exemplo, o closet, ele terá portas ou não? Só essa informação já interfere um montão nas medidas da profundidade do closet, tá? Sem portas, ele pode ter uma profundidade aí de 50 centímetros. Isso porque as roupas, elas não ficam presas, né, dentro do mobiliário, elas ficam mais soltas, então elas acabam invadindo o espaço externo. Agora, com portas, essa medida passa a ser de 60 centímetros, tá? Caso contrário, essas medidas vão ficar amassadas ali, os cabides vão ficar apertados, vão ficar meio de lado, vão ficar tudo espremido e vai estragar todas as roupas, vai amassar, não vai ficar legal, tá? Então a medida interna que eu preciso ali é de 60 centímetros, tá? A porta, ela vai ser de correr, vai ser porta de giro ou algum outro modelo? Pois é, outro detalhe que a porta, gente, conforme o tipo que você vai utilizar, ela vai ocupar mais espaço ou menos espaço. Então, por exemplo, se a gente for utilizar uma porta de correr, ela vai precisar de 6 centímetros a mais para poder correr ali o trilho, tá? E a porta poder deslizar ali, o trilho e as corrediças que vão ficar naquele trecho dos 6 centímetros. Então, se a gente for olhar o mobiliário, contando com esses centímetros, nós vamos ter internamente 60 centímetros, mais o trilho de 6 centímetros, mais a espessura do fundo do mobiliário, tá? Então, tem que contabilizar isso tudo certinho. Então, em resumo, nós precisamos de uma área útil dentro do armário de 60 centímetros, sem contar a área para a estrutura que será aplicada às portas e os montantes desse mobiliário. Com base nessas medidas, nós podemos concluir o dimensionamento das prateleiras. Para as roupas dobradas, isso inclui calças, agasalhos, camisetas, camisa polo, malhas e peças em geral, nós precisamos de uma altura aí de 25 a 30 centímetros, tá? Eu, particularmente, eu prefiro definir com 30 centímetros, mas isso depende muito da área e quantidade de produtos que precisam ser acomodados ali. Afinal, se a gente economizar 5 centímetros em cada prateleira, ao final de 5 prateleiras, nós conseguimos criar mais uma. Conseguimos criar 6 prateleiras aí. A largura sempre vai depender de como você vai trabalhar essas prateleiras. Você pode transformá-las em nichos ou deixá-las como prateleiras mesmo. Mas se forem nichos, observe que as peças, na grande maioria, elas têm ali seus 30 centímetros, né, na largura. Então, você pode utilizar seguindo essa lógica de padronização. Utilizar a largura exatamente igual à altura. Aí você consegue fazer cada nicho de 30 por 30, tá? As prateleiras para as roupas de cama, tanto roupa de cama como também de banho, elas precisam de 30 a 40 centímetros de altura para acomodar as peças numa grande maioria, tá? Porque elas são peças maiores, são mais volumosas, exigem mais espaço. E a profundidade das prateleiras, para a gente finalizar aqui, elas sempre vão estar entre 40 e 50 centímetros. Então agora saímos das prateleiras e vamos falar aí das gavetas. Bom, pode ser que o seu cliente prefira gavetas do que prateleiras e está tudo bem. Então, pensando nas mesmas medidas que nós falamos até agora, vamos falar então como que funcionaria a altura para essas gavetas, mantendo a padronização da largura e profundidade, tá? Então, as gavetas que eu vou acomodar camisas, elas vão precisar de uma altura de 8 a 10 centímetros. Para as roupas em geral, peças, né, como um todo, nós vamos ter aí uma gaveta de 20 centímetros de altura. E para os agasalhos, os abrigos, a altura é um pouco maior, então ela vai ficar em torno de 37 até 45 centímetros de altura. Mas nós também temos a gaveta de lingerie, e muitas pessoas pensam que a lingerie é só feminina, né? Não, 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 não. Também é masculina. Então o que nós podemos incluir nessas gavetas também? Nós podemos incluir meias, calcinhas, sutiãs, cuecas, e como o dimensionamento é o mesmo, nós vamos incluir aqui também as gravatas e os cintos. O ideal para essas peças é trabalhar com nichos nas gavetas. Então, o tamanho da gaveta, ela pode estar ali em torno de 10 a 15 centímetros de altura. E aí a gaveta em si, ela tem um dimensionamento um pouco diferente das outras, né? Podendo ter 45 por 45 ou 45 por 60. Lembrando, largura e profundidade. Então, 45 centímetros de largura por 60 centímetros de profundidade.
Só não esquece que sutiã deve ser guardado aberto para não estragar, tá? Então, as calcinhas, as cuecas, as meias, a gente pode fazer aqueles nichos menores. Agora, para os sutiãs, eles devem ficar em uma área um pouco maior. Vamos começar a pensar agora no cabideiro. Uma das primeiras coisas que você deve aprender é que existem tipos diferentes de cabides para cada tipo de roupa. Isso evita que amassem ou fiquem marcadas com cabide. Algumas podem ficar deformadas até com o uso errado do cabide. Mas aqui eu não vou entrar nesse tema, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, né? Esse vídeo vai ficar muito longo e você vai cansar de me ouvir, né? Mas, do seu conhecimento, um cabide padrão, ele tem 41 centímetros de largura. Então, isso quer dizer que não existe a possibilidade de fazer um armário com 40 centímetros de profundidade, certo? E eu já vi isso, viu? E olha, dá um problemão. Como eu falei anteriormente, a profundidade ideal para os closets é de 50 centímetros sem porta e internamente com porta 60 centímetros. Entrando mais a fundo agora nesse assunto, nós vamos fazer o mesmo inventário que fizemos anteriormente, também para os itens de cabideiro. Vamos começar aqui com os ternos, paletós, blusas e jaquetas, que no geral são mais robustas, né? Então, para você ter uma ideia, para eu acomodar 10 peças no cabide, eu vou ter aí 90 centímetros de largura. Isso quer dizer que cada peça ocupa 9 centímetros. Então, o tamanho do varão ele vai depender da quantidade de peças que serão acomodadas ali. Essas peças elas costumam ocupar, então, de 90 a 100 centímetros de altura. Eu poderia falar 1 metro, gente? Não. Eu falei para vocês antes que a gente tem que adotar uma unidade de medida. E no caso, a gente adotou centímetros. Então, eu sempre vou estar falando em centímetros. Então, aqui é 100 centímetros. Então, para resumir, nós precisamos, para acomodar 10 peças, de 90 centímetros a 100 centímetros de altura, por 90 centímetros de largura, por 50 ou 60 centímetros de profundidade. Já as camisas sociais, nós podemos dizer que ela é mais slim, né? Ela não ocupa tanto espaço quanto os blazers. Então ela entra em uma outra categoria, porque os cabides são mais finos e ocupam menos espaço. Então, em média, a gente pode considerar aí 5 centímetros de largura. Mais uma vez aqui, o varão vai precisar ser compatível com a quantidade de camisas que o cliente possui, tá? Pense o seguinte, um executivo, ele vai usar mais camisas sociais do que um adolescente que usa mais camisetas, certo? Então você precisa sempre avaliar quem são as pessoas que estão utilizando aquele espaço e como são a rotina daquele público, da pessoa que você está atendendo, certo? A altura dentro do armário para acomodar as camisas será de 100 a 110 centímetros e novamente a profundidade será adequada ao modelo do closet adotado, com ou sem porta. Então ficamos aqui com 100 a 110 centímetros de altura por 80 de largura e 50 ou 60 centímetros de profundidade para acomodar 16 camisas. Partindo agora para saias, camisões e casacos médios. Eles são colocados em cabides, mas nós não temos como afirmar com certeza a espessura de cada peça, porque cada uma delas é fabricado com um material diferente. Aqui nós podemos incluir também os vestidos curtos. Então, vamos avaliar as peças individualmente para facilitar. As saias, elas podem ser mais longas, mais curtas, mas vamos considerar aí uma média de altura de 75 centímetros e aí a espessura vai ficar em torno de 5 centímetros. Os camisões, eles podem variar de comprimento, então vamos considerar aí 70 centímetros de comprimento por 5 centímetros de espessura. Os casacos, você pode considerar aí em torno de 98 centímetros de comprimento por 19 a 22 centímetros de espessura. Então, com base nisso tudo, concluímos que os cabideiros, eles precisam estar entre 115 a 120 centímetros de altura e nós vamos considerar aí a largura do varão variada, porque depende de quais peças serão colocadas ali, né? E a profundidade nós manteremos aí com 50 e 60 centímetros. Quando nós pensamos em sobretudo e vestidos longos, estamos entendendo que é a parte mais alongada, né? A maior parte do closet, onde tem a maior profundidade, né? Nós precisamos de uma altura maior.
Um sobretudo, ele pode ocupar aproximadamente de 125 centímetros a 145 centímetros. Isso depende se for masculino e feminino também, tá? A espessura da peça será de 19 a 22 centímetros. Os vestidos longos, eles podem ocupar a altura de 145 até 160 centímetros de altura, dependendo da altura da pessoa também que estará utilizando aquela peça, né? A espessura dessas peças, ela pode ocupar aí em torno de 8 centímetros. Então, o espaço que precisamos para o setor do closet será de 160 centímetros de altura, mais a largura do varão e mais a profundidade, que será de 50 a 60 centímetros. Como você pode ter percebido, a parte do cabideiro não tem muito segredo não, viu? É manter a profundidade entre 50 e 60 centímetros, com ou sem porta, né? A largura do varão, que depende sempre da quantidade de peças que você vai colocar ali. E o que você precisa de fato analisar e ter muito cuidado é a altura necessária para cada tipo de roupa. Vamos conversar agora sobre os calceiros. Eles ficam ali, ó, juntinhos, coladinhos com os cabideiros, justamente porque é um setor do mobiliário em que se penduram peças. No caso, calças. Nada impede de você deixar as calças dobradas. Isso vai depender se o teu cliente prefere calças dobradas ou penduradas. Isso é uma opção do teu usuário que você está atendendo, tá? As calças, elas ocupam no calceiro em torno de 65 centímetros de altura. E a gente pode considerar uma espessura aí de 7 centímetros entre uma e outra. Então, pode deixar para esse espaço 70 centímetros de altura. A largura vai depender da necessidade do cliente e do espaço. E a profundidade, para complementar, que se mantém a mesma de 50 e 60 centímetros. Então, pessoal, acham que acabou? Não, não acabou não. Tem mais uma parte bem importante sobre os closets. Mas antes, deixe o seu like. Se você está gostando desse conteúdo, comente, tire suas dúvidas. Vamos conversar aí comigo e compartilhar esse conteúdo aí para várias pessoas. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui e não esqueça de clicar na notificação para saber sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Bom, agora vamos falar dos sapatos e acessórios. Quando falamos de sapatos, se você é mulher, pode ser que você tenha na cabeça aí alguns modelos como mule, peptu, escarpin, sapatilha, rasteira, sandálias, bota cano curto, bota cano longo e aí vai. Eu podia ficar aqui até amanhã divagando sobre os tipos e modelos de sapatos, né? A questão é que cada modelo de sapato possui um tamanho diferente. O espaço de uma bota cano alto não é igual ao espaço de uma rasteirinha, certo? Então, as proporções são diferentes. Não vamos separar aqui esses sapatos por modelos, mas por altura de salto e cano. O cano aqui, gente, é a altura da bota, tá? Senão daqui a pouco alguém vem me perguntar sobre hidráulica no vídeo de ergonomia. Então, cano é da bota, tá? Então, olha só, a altura de um salto alto, ele pode ser considerado aí 15 centímetros. Um sapato masculino tem aí 9 centímetros de altura. Uma bota de cano curto, 16 centímetros. E a de cano longo, vamos considerar aí 47 centímetros. Essa é a média, porque vai aparecer aquelas clientes que costumam usar aquelas botas que vêm até quase na cabeça, né? Normal, às vezes aparece. Então, a altura ficou de 9 a 47 centímetros. A altura, certo? A largura, a gente sempre considera 12 centímetros para cada pé. E a profundidade fica em torno de 27 até 32 centímetros, né? Então, depende do pé aí, né? Mas pense que tem sapato de bebê e tem sapato número 48. Então, dá uma olhadinha pro pezinho ali do cliente para poder fazer direitinho até, tá? Dá uma olhadinha assim, dá uma bisoiada, tá? Ficou com dúvida? Pega uma régua e mede. Não precisa fazer isso na frente do cliente, tá? Na casa do cliente, imagina, você vai lá medir o pé dele. Não, né? Então, você até pode fazer isso, mas eu não acho legal, né? Não teria problema nenhum, mas eu acho que eu preferiria ter uma loja, vou lá na loja de sapato e meço lá bonitinho, e aí eu sei quanto que tem o tamanho do sapato ou do pé do cidadão, certo? Então vamos facilitar um pouco aqui a sua vida. Para os sapatos em geral, padronize que eles precisam em média aí de 20 centímetros de altura, por 25 centímetros de largura e 30 de profundidade. E as botas com 50 de altura por 30 de largura
e 35 de profundidade. Entendido? Certinho? Bom, o mobiliário para os sapatos, eles podem ser tanto em prateleiras deslizantes ou até mesmo uma fixa. Aí depende do conceito, do perfil, do projeto, depende de como você vai projetar. Esse vídeo está ficando bem longo e se eu te contar tudo, não terei mais assuntos para falar no próximo vídeo de ergonomia, não é? Mas pensa que tem ainda bolsas, chapéus, óculos, joias, bijuterias, malas de viagem, caixas, que estão super em alta e, por que não, um lugarzinho especial para os cremes e maquiagens também na área de closets. Afinal, tudo pode ser criado. Espero que você tenha gostado e eu te encontro num próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!